vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre Ano Novo, tudo novo. Eu originalmente, quando eu recebi a escala, eu tinha outro objetivo. Vamos tomar água. Eu tinha outro objetivo. Eu estava pensando em falar de outra coisa. Mas aí eu tive uma conversa com algumas amigas minhas e aí fiquei pensando, não, vamos falar um pouquinho disso aqui. O texto, a gente vai começar lendo um texto que eu gosto bastante, a gente vai ler a partir do verso 1 de Apocalipse 21. Apocalipse 21 é um texto que eu gosto bastante, eu tenho parte desse texto muito grande, a partir do verso 1. Eu tenho ele decorado, porque eu gosto desse texto, a gente vai ler todo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para seu marido. Houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela liberdade que nós temos de ler a Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nós temos de meditar nela, Senhor, e usá-la a cada dia, Pai, para ser verdadeiramente a nossa regra de fé e prática, Pai. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a entender o que Tu queres de nós. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E esse texto, ele é um texto muito legal. Eu gosto muito desse texto. Ele fala de uma novidade, uma vida nova, uma vida diferente que a gente vai ter da vida que a gente tem aqui na Terra. E essa é a esperança que nos move a cada dia. A gente não se move pensando, nós cristãos, não nos movemos pensando nas coisas aqui da Terra. A gente se move pensando na esperança de um futuro que virá depois que a gente não estiver mais aqui nessa terra. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E quando a gente chegar nesse momento aqui, que é o motivo verdadeiro da nossa esperança, todas as coisas que a gente passou aqui, sejam elas muito, muito boas ou muito ruins, elas não farão diferença. E eu acho muito interessante que Paulo, eu esqueci em qual carta, mas ele vai falar, Paulo, ele sofreu horrores aqui na terra, e ele ainda assim falou: as coisas que estão preparadas para mim não vão de se comparar. Não, o sofrimento passageiro desse mundo não vai se comparar com a glória que me há de ser revelada. Confundi. Mas o que é que ele está falando? Paulo estava sofrendo, foi preso, chicoteado, sofreu horrores, provavelmente com fome, com sede. Ele estava sofrendo muito. E ainda assim ele disse naquela carta: a glória que me vai ser revelada, ela vai ser de uma tamanha grandeza que isso aqui que eu passei na terra não vai fazer diferença. Não vai me afetar mais, porque quando eu estiver na glória, quando eu estiver perto do meu Salvador, aquele que é o motivo da minha fé, todas essas coisas não vão ser mais significantes. E aí, eu, pensando nesse texto, pensando no quanto a gente pensa em novidade no nosso tempo aqui. Relógio, não dá para enxergar o relógio dali. Relógio no celular. E a gente pensa, a gente condiciona muito da nossa vida a esse tempo de agora. Aí a gente tem as resoluções de ano novo. Eu tenho uma amiga que ela é muito dessas coisas. Ela faz um negócio chamado Vision Board, que é tipo um mural visual. Que aí ela coloca nesse mural, ela faz isso em dezembro, tudo que ela quer alcançar
no ano seguinte. E para ela funciona. Ela colocou uma série de coisas no mural dela e ela alcançou. Ela viajou bastante, casou mês passado, trocou, se mudou da casa que ela estava, que não era uma casa que ela gostava, trocou de emprego, agora ganha melhor. Então, para ela funcionou. Mas eu, por exemplo, para mim não dá essas coisas de ano novo vou fazer. Porque, por exemplo, a gente, nessa mesma conversa que a gente estava tendo, que ela estava falando que ela alcançou todas essas coisas, as outras meninas do grupo foram falar também se elas alcançaram, quais foram as coisas que elas prometeram que iam fazer. E aí alguém virou para mim e perguntou, e aí, Beca, você fez o seu? Eu falei, meu? Que meu? Eu não lembro de fazer nenhuma resolução. Ele falou, você falou no passado com a gente que em 2024 você ia cortar o cabelo a cada 3 meses. Eu virei para a cara dela, eu não cortei o cabelo uma vez em 2024. Eu não sei do que você está falando, mas ela foi e voltou a mensagem, eu realmente tinha falado aquilo, eu não lembrava. E aí eu falei, isso daí é prova de que eu realmente não posso fazer promessas, porque eu sei que eu não vou cumpri-las. E a palavra de Deus diz que é melhor não fazer o voto do que fazer o voto e não cumprir. E aí eu falei com elas, eu provavelmente falei isso brincando só no clima e tal. E muitas vezes a gente tem isso. A gente tem o do ano novo, vida nova, eu vou ser uma nova pessoa. E eu lembro que nesse final de ano eu vi uma menina na internet falando que ela não ia começar a vida nova dela numa quarta-feira, não, que a vida nova dela ia começar na segunda, porque o ano novo, dia 1º, cai numa quarta. E aí eu fiquei matutando nisso. Como a gente fica apegado a isso, é o ano que vem eu vou ser uma pessoa, eu vou comer de uma forma mais saudável, eu vou ser mais responsável com o meu dinheiro, eu vou para a academia, eu vou fazer exercício físico, eu vou acordar cedo. Paulinha já virou a cara para mim, porque ela sabe que ela está nessas. Paulinha, um tempo atrás, ficava falando, não, segunda-feira eu vou começar a academia. E ela passou nessa segunda-feira, eu vou começar a academia por uns 2 meses falando isso. Mas a gente tem muito disso. Segunda-feira, semana que vem, mês que vem, a gente vai começar a fazer algo novo. E isso, eu entendo a lógica de a gente querer começar um hábito num tempo alinhado que está começando. A segunda-feira começou a semana, dia 1º de janeiro começou um novo ano, dia 1º do mês, você é uma nova pessoa. Mas, no fim das contas, quando a gente para pensar verdadeiramente nisso, isso não faz muita diferença. Você não vai, quando o seu hábito ele for estabelecido na sua mente, você não vai lembrar que você começou ele numa segunda-feira, ou no dia 1º, ou no comecinho do ano. Eu, particularmente, hoje em dia, eu tenho o hábito do devocional. Eu não tenho a menor ideia de que dia da semana era quando eu comecei a ter esse hábito. Ele está lá, é um hábito que eu tenho, que foi criado, pode ter sido uma segunda-feira, quem sabe, ou pode ter sido numa quarta. Isso não faz diferença. E isso é perigoso. Eu estava falando disso com as meninas no Enjubai. Eu fui para o Enjubai sozinha, mas eu fiquei no quarto com o pessoal de Canaã. E aí a gente teve lá um devocional para a gente fazer em grupo. E aí, enquanto eu estava conversando com elas, uma das perguntas era o que a gente precisava mudar, algo assim, algo que a gente precisava fazer para melhorar enquanto pessoa, enquanto cristã e tal. E aí elas falaram sobre a questão do devocional e falaram que elas, muitas vezes, elas se desanimavam, porque elas começavam e, às vezes, paravam, e, quando parava, dava aquele, mas agora eu falhei. E aí, falhou, mas por que falhou? Você tem uma oportunidade de começar de novo agora. Você pode começar de novo neste exato momento, neste exato segundo. Quando a gente coloca nossa mudança muito relacionada a uma questão de tempo aqui da Terra, a gente vai ter na nossa mente esse pensamento, poxa, falhei. E a gente não pode deixar essa falha, que ela vai acontecer muitas vezes, fazer com que nós paremos. E aí eu falo isso muito abertamente com os meninos. Eu comecei a fazer devocional na minha adolescência. Quando eu comecei, antes do hábito ser criado, que hoje ele é criado, quando eu comecei, eu fazia 2 dias e parava 5.
Porque o hábito não existia ainda. Mas você não pode deixar de desistir de criar esse hábito, seja ele qual for, porque parou uma vez. E aí, tanto é que eu sou meio contra essas coisas, que eu lembro que no último PGM do ano passado, eu fiz um desafio para os meninos, e aí eu falei com eles, eu não quero desafiar vocês para 2025. O desafio é agora. Faça um compromisso agora. Eu estou desafiando você agora. Venha para o culto de oração, venha para o culto de doutrina. Tenha uma vida de compromisso com a obra de Deus, com a casa do Senhor. Você é membro ou congregado dessa igreja. Se envolva com a igreja nesse ano ainda. Se você deixar para 2025, mas e aí? Tantas coisas podem acontecer daqui para lá, faça o compromisso agora. E aí eu falei isso com eles, e aí funcionou mais ou menos, mas... E aí o ponto é, a gente não pode estar relacionando essas coisas muito perto uma da outra. Outro motivo pelo qual a gente não pode deixar tanto esse vou fazer um compromisso agora, vou começar a semana que vem, é que isso acaba colocando muito do peso da mudança em nós mesmos. A gente troca as bolas. Eu vou começar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí a gente esquece de colocar o peso, a carga dessas coisas naquele que é o que está carregando, que é o Senhor. A palavra de Deus nos diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Não é porque o hábito que você está querendo criar é um hábito de maior saúde, de comer melhor, de fazer academia, de acordar mais cedo, de estudar em um determinado período, de, quem sabe, fazer devocional. Não é porque talvez o hábito não seja literalmente relacionado à vida cristã, que ele deixa de fazer parte da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. Você tem que colocar diante do Senhor os propósitos que você tem para o coração dele. E quando a gente fala, não, eu vou começar segunda-feira a ser uma pessoa mais saudável, fica parecendo que é a gente que vai fazer, que é a nossa força que vai fazer. E a força do nosso braço não faz nada, meus irmãos. A gente sabe muito bem disso. Então, quando nós fizermos algum voto, quando nós tivermos essa vontade no nosso coração de mudar alguma coisa, de criar um novo hábito, peçamos a Deus. Mas não peçamos a Deus, Deus me ajuda ano que vem a ser uma pessoa que perdoa os nossos irmãos. Não. Peça ao Senhor sem colocar esse ritmo de tempo. Senhor, me ajuda ano que vem. Não, Senhor, me ajuda a perdoar. Me ajuda a ser uma pessoa mais humilde que pede perdão. Me ajuda a ser uma pessoa mais hospitaleira. Me ajuda a descobrir o meu dom para que eu possa servir na igreja do modo certo, no lugar onde o Senhor quer que eu sirva. A gente tem que parar de condicionar muito do que a gente faz a coisas aqui da terra. Colocar a dependência nossa no nosso próprio braço, no que a gente está fazendo. Por quê? Quando a gente fica muito tempo esperando o momento certo, o momento de começar, segunda-feira, dia 1º, ano que vem, mês que vem, a gente pode perder a oportunidade. E, meus irmãos, isso é uma verdade muito presente na nossa vida. E nós, no nosso meio cristão, a gente fala muito que o Senhor pode voltar amanhã, o Senhor pode voltar daqui na instante, o Senhor pode voltar. Mas mesmo se o Senhor não voltar em nosso tempo de vida, você pode não mais ter essa oportunidade. Os nossos tempos estão contados, nossos dias estão contados. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos recolher dessa terra. Nós não sabemos quando o Senhor vai recolher as pessoas ao nosso redor dessa terra. E, às vezes, a oportunidade, você esperando o momento certo, ela pode ser perdida, não só porque alguém morreu. Mas um exemplo é você pode simplesmente não poder mais fazer aquela coisa. Isso é um testemunho meu. Um arrependimento que eu tenho muito profundo no meu coração é que teve uma situação com uma colega minha, quando eu estudava no Arani, Ensino Fundamental 2, que eu estava no lugar errado, no momento errado, com as pessoas erradas, e essas pessoas fizeram um comentário com uma colega minha, foi muito
que deixou ela bastante chateada. Eu não fiz o comentário, mas eu estava do lado, eu não fiz nada para impedir. E aí passou, e aí eu era adolescente, aí aquilo me incomodou, e aí... Hoje em dia, eu não tenho mais contato com essa colega. Ela está viva, eu também estou, mas eu perdi a chance que eu tinha de pedir perdão a ela. Talvez ela nem lembre mais disso, mas eu lembro. E eu perdi a oportunidade de pedir perdão a ela. Quantas vezes a gente está esperando o momento certo para a gente começar, para a gente tomar uma atitude, para a gente fazer uma diferença, e o momento é agora. Eliseu fez Acho que não só Eliseu, acho que outras pessoas também já fizeram essa dinâmica no PGM, que é de jogar papel para cima e aí tentar pegar. E aí aquele que você pegou é a oportunidade que você teve de evangelizar para alguém. E aí caiu no chão muita gente, porque as pessoas passam na nossa vida muito rápido. Talvez esse tempinho que você está esperando, não, mas semana que vem, depois, agora não é o momento certo de eu falar. Essa hesitação que você está tendo vai te fazer perder a oportunidade de pregar o evangelho, de pedir perdão, de ser diferença na vida daquela pessoa. Paulo vai escrever, se eu não me engano, na carta dele a Timóteo, que ele deve pregar em tempo e fora de tempo. Então, não é para a gente ficar esperando o momento certo, o momento adequado. A gente tem que pedir ao Senhor sabedoria. Senhor, me ensina a aproveitar a oportunidade quando a oportunidade aparecer. Não me deixa ficar esperando a hora certa de fazer aquilo outro. Me ajuda a pedir perdão agora. Me ajuda a perdoar agora. Me ajuda a pregar o evangelho agora. Me ajuda a ser diferença agora. Me ajuda a servir agora. Não é segunda-feira, não é semana que vem, não é mês que vem, é agora. E talvez sim a gente tenha esse pensamento de que agora, 2025, ano novo, a gente vai fazer um compromisso. Se você fez o compromisso, continue com o compromisso. É bom que você tenha. Mas não deixe o fato de que a gente já está no dia 8 do ano, dia 8 de 365, te impedir de começar um hábito agora. Ou você não perdeu a oportunidade, porque dia 1º passou e você não começou o compromisso. Você está aqui, você está vivo, o Senhor ainda não voltou. Você tem a oportunidade agora, nesse minuto, nessa hora, nesse momento. Aproveite a oportunidade. As decisões que a gente precisa tomar, precisam ser tomadas agora. E a gente tem alguns textos na Bíblia que falam sobre novidade de vida. A gente ser novo, novas coisas foram feitas. E um deles é um que a gente utilizou, se não me engano, no último batismo, que é 2 Coríntios 5,17. Todo mundo conhece o versículo, mas eu gosto dessa versão, a minha, porque a gente tem outra versão, mas na NVT vai falar: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. A gente começou uma nova vida. E a sua nova vida começou com o Senhor Jesus Cristo, não numa segunda-feira, não no dia 1º. Ela começou quando você fez o compromisso com Ele. Quando você, diante do grande amor que o Senhor teve para contigo, você tomou a decisão: não, Senhor, eu quero viver contigo, eu quero estar na tua presença, eu quero viver em novidade de vida. Você agora é nova criação, você agora é filho de Deus amado. Você tem essa oportunidade, isso independe do tempo aqui na Terra. Que grande desperdício seria se o cristão ele só pudesse aceitar o convite de Cristo numa segunda-feira. Não, o Senhor que Ele faz novas todas as coisas, Ele faz novas todas as coisas numa quarta-feira, numa quinta-feira, 2h da tarde, quando você está indo para algum lugar. Você tem essa oportunidade a todos os momentos. A vida cristã, ela é uma decisão que a gente toma todo dia. A gente não se gradua de ser cristão, eu falo isso toda vez, mas é porque a gente não se gradua. A gente, enquanto cristãos, a gente tem que buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor todos os dias. O cristão que ele não está crescendo, ele está decrescendo, ele está diminuindo de tamanho. A gente não estagna na vida cristã, a gente não para. Se a gente para de buscar a Deus, se a gente para de ler a palavra, se a gente para de orar, a gente diminui de tamanho. E isso é uma verdade também
quando a gente... questão de exercício físico. Se você trabalha um músculo, esse músculo ele vai se desenvolver, ele vai crescer. Só que se você não usa esse músculo por muito tempo, ele vai definhar, ele vai parar de funcionar. Se você percebe isso com pessoas que passam muito tempo com gesso em alguma parte do corpo. Aquele músculo ele ficou muito tempo ali, quando tira o gesso depois de muitos meses, o braço está metade do tamanho do outro, porque ele não estava sendo utilizado. A vida cristã é a mesma coisa. Se a gente não está exercendo a nossa vida cristã, se a gente não está orando, se a gente não está fazendo devocional, tendo nosso tempo de comunhão com os nossos irmãos e comunhão com o nosso Deus, a gente vai diminuir de tamanho. Então, a gente tem que ter esse compromisso. E não é um compromisso que começa na segunda. É um compromisso que tem que ser feito todos os dias, todos os momentos. Você toma um passo, você decide nesse passo seguir a Deus, viver uma vida que agrada a Ele. E aí tem uma frase que eu esqueci de pesquisar quem foi que escreveu, parece que vai falar que quando você coloca todas as coisas nas mãos de Deus, você começa a ver as mãos de Deus em todas as coisas. A nossa vida tem que ser assim. E não é só literalmente no seu compromisso com Deus diretamente. É em todas as coisas. É na sua vida, no seu trabalho, na sua escola, no hábito que você quer criar de ir para a academia. Coloque nas mãos do Senhor os compromissos que você quer fazer, a mudança que você quer ter na sua vida. Se você reconhece dentro do seu coração uma necessidade de mudança na sua vida, uma necessidade de mudança, ore a Deus. Senhor, não tem nada na nossa vida que é pequenininho demais, que Deus não se importa. Não vou falar com Deus isso aqui, não, que coisa insignificante. Deus nos ama, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Eu tenho muito cabelo, meus irmãos. Deus sabe quantos fios tem na minha cabeça. Então, Ele se importa conosco em todos os detalhes. Que nós possamos, a cada dia, ter isso como verdade em nossas vidas. Não apenas como algo que a gente fala, Deus me ama muito. Mas que a gente viva sabendo disso de verdade. Deus te ama muito. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua saúde. Ele se importa com os relacionamentos que você tem com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos em Cristo. E que a gente não fique nessa ideia de que isso aqui é muito pequeno para Deus se importar. Não, Ele se importa. Então, que nós possamos ter esse compromisso. Outro versículo que tem a ver, não é mais sobre novidade de vida, não, mas tem a ver com o que eu estou falando, é Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo hoje, Ele era o mesmo quarta-feira, que foi dia 1º, Ele vai continuar sendo o mesmo para sempre. Ele não vai mudar, Ele não pode mudar. Ele vai continuar sendo o mesmo. Então, Deus não vai mudar se você decidir ter uma vida devocional com Ele hoje ou segunda-feira. Não vai fazer diferença. O seu relacionamento com Ele vai ser o mesmo. Ele vai ser o mesmo. A gente tem que fazer o compromisso, quando fizermos o compromisso com Deus, tendo essa certeza em nosso coração. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo que estava com os profetas menores e maiores, Ele é o mesmo que estava com Adão e Eva e visitava-os todo dia, porque Ele queria relacionamento com eles. Deus todo dia descia no jardim e conversava com Adão e Eva, porque Ele queria relacionamento. Esse é o mesmo Deus que está aqui hoje. Ele quer relacionamento contigo hoje. E Ele vai continuar querendo relacionamento contigo até a eternidade. E a gente tem, enquanto aqui nessa terra, enquanto vida mortal, carnal, que vai se desfazer, nós teremos um corpo exaltado, glorificado na glória. Mas aqui na terra é uma decisão que nós temos que tomar. E nós precisamos tomar as nossas decisões na força do nosso Senhor. A gente não tem... O nosso braço, a nossa vontade de fazer as coisas é muito como se eu jogar um papelzinho aqui, vai voar. Ela vai de um lado para o outro muito fácil. Mas o Senhor é o que coloca em vocês tanto querer quanto realizar. Filipenses alguma coisa. Mas o Senhor, Ele tem esse poder
nós podemos colocar diante do altar dele: Senhor, me ajuda ano que vem a ser melhor. Me ajuda esse ano a ser melhor. Me ajuda a ser melhor hoje, me ajuda a ser melhor agora. Ele vai te ajudar. E um exemplo que eu dou bastante para os meninos quando eu era adolescente, eu era muito pessimista. Para mim, tudo ia dar errado, as coisas, não, isso aqui vai dar errado, isso aqui não vai dar certo. E aí, manhã dentro de casa, ela sempre foi muito: não, ore a Deus, Deus é poderoso, coloque as coisas, você é crente, você acredita no Deus que é poderoso para fazer as coisas, ore a Deus. Aí eu ficava pensando: como é que eu sou filha dessa mulher, eu estou achando que vai dar tudo errado? E aí eu pedi a Deus: Deus me ajuda a ser uma mulher de fé. E aí, hoje em dia, eu percebo uma fé em mim que eu não tinha antes de eu fazer esse pedido a Deus. E uma das coisas que mais foi meio que prova disso foi quando eu comecei a faculdade. Quando eu comecei a faculdade, eu fiz ProUni, eu tive bolsa 100%. Só que aí, quando saiu o primeiro resultado, eu tinha ficado, se eu não me engano, em 8º lugar de 7 vagas. Eu falei: beleza, essa galera aqui não vai toda fazer bolsa. Esse pessoal que passou em primeiro e segundo lugar, provavelmente passou no IFBA para engenharia civil. Eles não vão ficar aqui, eu vou passar. E aí eu fiquei nisso, fui seguir minha vida. Aí, de tarde, mais ou menos, uma prima minha me ligou: prima, parabéns porque você passou. Eu: oi? Não passei, não. Eu fiquei, está aqui no meu site, que eu fiquei em 8º lugar de 7 vagas. Não, mas eu olhei na lista aqui da Fainol, você passou. Eu falei: oi? Aí eu fui ligar na Fainol. O que aconteceu? Originalmente, a Fainol teria engenharia civil naquele semestre, de manhã, de tarde e de noite. Aconteceram algumas coisas, então não teve engenharia civil de manhã. Então, as vagas da manhã passaram para a tarde e para a noite. Sendo assim, eu que tinha colocado engenharia civil para a tarde, eu passei automaticamente, primeira chamada, bolsa 100%. E se isso não foi Deus abrindo uma porta de onde não tinha, eu não sei o que era. Outra coisa também, quando eu comecei a faculdade, eu não tinha lugar para morar. Eu fui fazer a primeira semana de faculdade, graças a Deus, eu tinha muitos parentes lá, muitos amigos. Aí eu fiquei a primeira semana na casa de uma prima minha. E aí foi muito legal, porque elas não escutaram, elas não sabiam que eu escutei essa conversa delas, mas eu escutei elas falando: ah, não, mas tua prima é muito legal, ela é muito quietinha, se ela quiser passar o semestre inteiro aqui, ela passa. Aí eu falei: oh, glória a Deus, já tem um lugar. Só que eu não precisei ficar na casa delas. O lugar onde eu queria ficar era um pensionato, onde eu ia ter café da manhã, almoço, jantar e tudo mais, ia ter meu quarto e tal. Ele não tinha vaga. Só que aí a dona ligou para minha mãe e falou: olha, vai ter uma vaga aqui, porque uma das meninas não quer ficar no quarto sozinha, ela quer dividir. Aí, beleza, fomos lá. E aí, vem cá conhecer quem vai ser a sua colega de quarto. Minha colega de quarto no pensionato era minha colega da faculdade, que eu já tinha conhecido. E aí foi uma coisa atrás de outra. Eu não acredito num Deus de coincidências. Eu creio na palavra do Senhor, eu não posso acreditar em coincidências. Isso aqui foi a mão de Deus. Aí, depois disso, falei: meu Deus, não tinha, eu vim para cá sem lugar para morar, eu não tinha vaga, o Senhor criou uma vaga aqui. Se isso aqui não é prova do poder teu maravilhoso na minha vida. E aí, depois disso, eu tive muito essa certeza, essa fé dentro do meu coração foi muito fortalecida por isso. E eu pedi a Deus: Deus, me ajuda a ser uma pessoa com fé, me ajuda a viver minha vida como uma cristã de verdade. Tem um filme, eu esqueci o nome do filme em português, mas é Overcomer em inglês. E tem uma frase nele que me marcou muito também, que foi: ele estava falando com um cristão, estava falando com outro cristão e disse: para alguém que conhece o Senhor, você vive muito a sua vida como alguém que não o conhece. E isso era eu lá atrás. Eu falei: Senhor, me ajuda a viver uma vida de alguém que crê em Ti, de alguém que tem um compromisso contigo. E desde então, hoje em dia, a gente fez aqui, eu não lembro quando foi, um tempo aí atrás, aquele... Meu Deus, eu esqueci o nome do negócio. Ministerial. Rede ministerial. E a gente fez um teste de quais são os seus dons espirituais. Fé é o meu terceiro. Então, eu falei: ó, Deus fez um milagre tão grande na minha vida que eu saí de uma pessoa que achava que tudo ia dar errado, que não cria verdadeiramente no poder de Deus, para ter fé como meu terceiro dom, na ordem lá. Então,
Por que eu estou falando disso? Para provar, Deus escuta as nossas orações, Ele escuta os nossos pedidos, Ele está conosco em todos os momentos. Ele não está distante de nós, Ele está muito perto. Se nós invocarmos o nome dEle, se nós pedirmos a Ele, se nós nos apoiarmos nele, Ele vai fazer coisas grandiosas na nossa vida, coisas que a gente não pode nem imaginar. E se a gente não tiver essa humildade de pedir, esse reconhecimento de que tudo que a gente faz tem que ser na força dele, a gente não vai alcançar isso que Deus quer fazer. Ele quer fazer coisas grandiosas por meio de nós. Mas se a gente não deixar ele trabalhar, não vamos fazer. Tem Tia Edna, na real, falou isso no treinamento. Foi Tia Edna, eu acho, no treinamento do Pepe. Não faça uma oração se você não está disposto a ser resposta da oração. Eu acho que foi Tia Edna no treinamento do Pepe. E aí, isso é verdade. A gente não pode estar aqui, Senhor, levanta missionário, Senhor, faz a tua obra, Senhor, alcança as pessoas dessa cidade. Se a gente não está disposto a ser a pessoa que vai alcançar os outros dessa cidade. Nós precisamos orar a Deus, ter confiança no nome dEle, saber que Ele é poderoso. E se você orar a Deus pedindo a Ele que Ele levante um obreiro, e Ele te levantar e você não for, para que você está orando se você não está disposto a caminhar com Ele? Nós precisamos ter essa oração, mas nós precisamos estar dispostos, nos entregar a Ele a cada dia e falar, não, Senhor, faz a tua obra, faz a tua vontade na minha vida. Para a gente encerrar, Mateus 3, 8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Por que eu estou terminando com isso? Nós aqui, creio eu, que nós todos aqui, nós já fizemos um compromisso com o Senhor. Nós nos denominamos cristãos. Eu creio nisso. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida cristã. É evangélico. Eu não gosto desse negócio de evangélico. Cristão, você é um pequeno Cristo. Existe um motivo pelo qual nós somos chamados cristãos. Então, por que eu trouxe esse texto? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Que a gente prove por nossas ações que nós nos arrependemos. Que as pessoas possam olhar para o que a gente faz, para como a gente está andando e ver, não, aquele dali é diferente. Ele é um cristão, ele se arrependeu, ele está em novidade de vida. Não adianta nada você fazer o compromisso de, não, ano que vem eu vou ser diferente, se você não está vivendo uma vida cristã. As pessoas precisam olhar para você e saber, por meio de suas ações, que a sua vida é guiada pelo Senhor. O que eu estou falando aqui de orar a Deus, colocar diante dEle todas as coisas, é isso aqui que eu estou falando. É que nossas ações, as nossas posturas, os nossos compromissos, eles têm que ser guiados por aquele que é o motivo e a razão da nossa fé. Nós precisamos caminhar com Ele. Essa é a nossa vida. Não estou falando isso aqui que você tem que você só tem que colocar diante de Deus o seu compromisso de ir para a academia diante dele. Não, é porque você tem que viver uma vida em que tudo que você faz comunica a Deus de alguma forma. Você precisa, por meio de suas ações, comunicar ao Senhor. Se você vira para o seu colega de academia e falar, não, eu estou aqui na academia hoje porque eu orei a Deus para Deus me dar a vontade de vir para a academia, Ele me deu. Olha que testemunho maravilhoso de ter conseguido convencer alguém para vir para a igreja. O poder de Deus te alcançou, a graça do Senhor te alcançou. Sua vida, suas ações, suas posturas têm que ser prova viva disso em todos os momentos. A gente está comunicando alguma coisa em todos os momentos. Então, nós precisamos ter uma postura que comunique a Deus. Que coisa terrível a gente está se denominando cristão, mas a nossa postura está comunicando outra coisa. Então, que nós possamos, não semana que vem, não segunda-feira, não quando começar fevereiro, não quando começarem as aulas, quando eu voltar de férias. Hoje, Senhor, me ajuda hoje a viver uma vida que comunica que eu sou teu filho amado. Me ajuda a ser
um rio que alcança outras pessoas, que a graça que me alcançou por meio da minha vida, das minhas posturas e ações, possa alcançar outras pessoas. Faça essa oração hoje, faça essa oração amanhã e outros dias, faça essa oração sempre. Faça esse compromisso com Deus, mas não se desanime quando você tropeçar, porque você vai tropeçar. Isso eu te garanto aqui agora, essa é a garantia que eu estou te dando. Você vai tropeçar, vão haver dias em que alguma coisa vai dar errado, mas não deixe que esses tropeços, que essas estratégias, às vezes, que o inimigo coloca na nossa vida, que isso te impeça de continuar olhando e caminhando para o alvo, que é Cristo. Que Ele verdadeiramente seja em nossas vidas, em nossos relacionamentos, em nossos afazeres, que Ele seja verdadeiramente o motivo de tudo que nós fazemos. Que nós possamos a cada dia verdadeiramente ser cristãos, e cristãos com C maiúsculo. Amém? Que Deus esteja aplicando sua palavra no coração de cada um dos irmãos.